dia, pessoal. Terça-feira, 28 de julho, logo cedo. Vamos continuar o nosso programa. A gente estava estudando variedades orientáveis, né? Então hoje vimos a definição na aula passada através de a definição através de mudanças de sistemas de coordenadas, né? A gente pedia que onde houvesse interseção das imagens das parametrizações, a gente gostaria que a mudança de coordenadas fosse, por definição já é definição não, a gente provou que é um diffeomorfismo, mas a gente gostaria que fosse um diffeomorfismo que em cada ponto tivesse o determinante jacobiano positivo, né? Estabelecemos vários critérios para orientabilidade. Vimos como usar o espaço ambiente onde está sua subvariedade para garantir a sua orientabilidade. Isso foi feito através de vetores normais, né? Bastaria ter um campo ou uma coleção de campos linearmente independentes em número igual ao complemento da dimensão da variedade em relação ao ambiente. Se você tem um campo desses definido contínuo e definido ao longo de toda a variedade, então ela era orientável, né? E o que nós vimos o exemplo da faixa de Möbius, clássico, que é não orientável, e um exemplo também clássico de variedade não orientável é esse que está na tela de vocês, que é o que a gente chama de plano projetivo no R4, tá? Então, plano projetivo é uma variedade de dimensão 2. Ela, essencialmente, você constrói como um quociente, tá? Então você pega a tua variedade, ou uma esfera, no caso, esfera redondinha, S2, né? A gente vai fazer o plano projetivo. Então a gente pega o S2 e vamos passar o quociente pela seguinte relação de equivalência. Eu vou dizer que dois pontos são equivalentes e somente se eles são antípodas, tá? Então, ou seja, você pode dizer que você está de maneira equivalente olhando para o feixe de retas que passa pela origem, identificando no Rn todos os pontos que estão em uma mesma reta, tá? Ou, se você se restringir a esfera, isso dá exatamente colar os pontos antípodas, tá? Quocientes de variedades por relação de equivalência nem sempre dão uma subvariedade, tá? É preciso tomar algum cuidado, porque na hora que você toma o quociente, a coisa pode deixar de ser Hausdorff. E aí você tem problemas. Então tem condições. A relação de equivalência que você vai tomar para o quociente, para garantir que continua Hausdorff, o espaço ela precisa ser uma relação de equivalência aberta, que a gente chama. Tá? Mas, bom, a gente não vai entrar muito em detalhes em espaços quocientes aqui, esse é um exemplo só. Então, o que a gente precisa é saber discutir a orientabilidade do plano projetivo, tá bom? Mas é uma área muito interessante e permite fazer muitas coisas, estudar variedades quociente, né? Tem milhões de exemplos, variedades de Stiefel, por exemplo, aparecem, são exemplos interessantes, tá? No nosso caso, o que a gente tem, eu vou olhar para o plano projetivo como a imagem dessa função que vocês estão vendo aí de R3 em R4, né? f de xyz é x2 menos y2, xy, xyz, tá? Então eu vou dizer que a imagem da esfera por essa aplicação está contida no R4 e é o que eu vou chamar de plano projetivo. Vamos primeiro ver que a imagem dessa função é, de fato, uma variedade de dimensão 2 e depois discutir a orientabilidade dela, né? Eu já dei um spoiler dizendo que não é, mas vamos ver por quê. Tá, então vamos tentar mostrar que isso é uma variedade de dimensão 2. A primeira coisa que você precisa observar é que dois pontos da esfera têm a mesma imagem se e só se eles são antípodas, tá? A volta aqui é muito fácil, né? Se você troca o sinal do x, do y e do z, é claro que a imagem é a mesma. E se você iguala essas duas coordenadas, você faz as continhas e é obrigado a concluir que os pontos são um o oposto do outro, tá bom? Olha cá, se isso aqui não for zero, cancela e aí você conclui tudo que precisa ser concluído, tá bom?
iguala um XYZ com um RST e iguala essas 4 coordenadas e você vai concluir que ou os caras, os 4 de um são iguais aos 4 do outro, ou todos são um oposto do outro, tá bom? É uma continha direta aí. A diferencial da F é uma aplicação injetiva. Veja, eu não vou construir um sistema de coordenadas concreto aqui, tá? Eu vou mostrar que ela é uma variedade de uma maneira diferente. A gente, pelo que eu falei, pelo spoiler, né, como ela não é orientável, ela não é, o plano projetivo não é, dentro do R4, a imagem inversa de nenhum valor regular, porque imagem inversa de valor regular sempre é uma variedade orientável. Então, eu vou fazer uma construção de outra maneira, tá? Então, eu vou ter essa F, que ela cola pontos antípodas da esfera, é uma imersão, né? Ou seja, a sua diferencial é injetora e a diferencial restrita à origem, né? Claro, no zero, por exemplo, isso aqui é zero, né? Então, olha para qualquer ponto da esfera e olha para a diferencial calculada nesses pontos da esfera. Então, se P é um ponto da esfera, a diferencial sai do R3P e chega no R4F de P. E a sua... eu vou olhar ela somente como restrição à esfera, né? Então, meu interesse é olhar no subespaço, em cada ponto P, eu vou olhar para o subespaço, que é o espaço tangente à esfera dentro do R3P. O R3P é isomorfo ao R3 e o TP-S2 está contido lá dentro, tá bom? É o plano, a esfera como imagem inversa de valor regular da função norma pelo valor 1 no R3. A gente sabe que o TP-S2 é o complemento ortogonal do ponto P, né? Ou do vetor P, se você quiser. Mas fazendo as contas, a gente tem a df calculada num ponto qualquer, tá? Então se deriva tudo em relação a x, a primeira coluna, tudo em relação a y, a segunda coluna, e tudo em relação a z na terceira coluna. É uma aplicação do R3 no R4, uma matriz 4×3. E aí eu tenho esses dois determinantes menores, 3×3 aqui, que são as 3 primeiras linhas, né? As 3 colunas com as 3 primeiras linhas. E depois a primeira, a segunda e a terceira, tá? São determinantes que têm essas expressões, 2x, x2 mais y2, 2y, x2 mais y2. E esses caras não valem zero para nenhum ponto onde o x e o y são diferentes de zero, né? Tá bom? Então, isso, x ou y não nulos garantem que pelo menos um desses dois é diferente de zero. Portanto, essa aplicação ela tem a df, tem posto 3, né? Em cada ponto da esfera. E, portanto, a sua restrição à esfera vai ter posto 2. Ok, então em qualquer ponto que não seja x e y simultaneamente nulos, eu tenho isso. E no caso do polo norte e do polo sul da esfera, que são os pontos onde o x e o y são iguais a zero, né? Vai dar z igual a mais ou menos 1. A gente tem que a df, aí você calcula diretamente. A df é calculada no primeiro vetor da base canônica, né? Você pega essa matriz e põe x e y iguais a 0, z igual a 1. Quando eu calculo isso no vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, tá? Eu vou obter exatamente o vetor 0, 1, desculpa, 0, 0, 1, 0, tá? Se for no polo norte, se for no polo sul vai ter um sinal de menos, vai ser menos 1 aqui, vai dar um menos E3. E, portanto, a df calculada no E2, que é o vetor 0, 1, 0, vai me produzir o vetor E4, né? Nessa vai ser a última coluna aqui. E, portanto, eu vou ter que, nesses pontos, eu tenho dois vetores Li, o E1 e o E2, sendo levados em dois vetores Li, que são o E3 e o E4. Tá? Esse E1 e E2 que estão no argumento da df são os da base canônica do R3, e os do lado direito das igualdades são os da base canônica do R4. Tá? Portanto, o que a gente tem? É importante observar, né?
nesses pontos, polo norte e polo sul, o E1 e o E2 são os vetores tangentes à esfera, né? São uma base do plano tangente à esfera. Naquele ponto, ponto P é o mais ou menos E3, o espaço tangente é o complemento ortogonal desses caras, é gerado pelo E1 e E2. Então o que mostramos? Que em qualquer ponto da esfera, a matriz da DF não se degenera, né? É uma aplicação, portanto, injetora, logo F é uma imersão. Tá? Então, a dimensão do núcleo da DF restrita à esfera é zero. Tá bom? Então, ela é uma imersão de fato. E agora vamos olhar o que acontece com sistemas de coordenadas. Se você parametriza a esfera, então você tem uma alfa que sai de um aberto do R2 chegando na esfera, parametriza um pedaço da esfera, claro. Então, a composta dessa parametrização com a f é uma função que sai de U e chega em R4. Alfa é, por definição, uma imersão. F, acabamos de mostrar que é uma imersão, então eu tenho uma composta de imersões, portanto, f bola alfa é uma imersão. E se tua vizinhança vê que a esfera que chega na esfera pela alfa é uma vizinhança suficientemente pequena de modo que não contenha pontos antípodas, então f bola alfa é uma função injetora, né? Porque se a imagem da alfa não contém pontos antípodas, a f vai ser injetora, por conta da primeira propriedade ali, né? Ela não contém pontos antípodas, então não repete valores. Então, acabamos de mostrar que f bola alfa é um isomorfismo, uma imersão injetora, tá? Vamos ver que ela é um homeomorfismo, e isso já vai garantir que ela é uma parametrização para o plano projetivo, né, por um abertinho do R2. Eu estou usando a parametrização da esfera para fazer isso. E tem que ser uma parametrização que não pode ser, por exemplo, a projeção estereográfica. Tá? Tem que ser uma alfa que não cobre pontos antípodas. Por exemplo, você pode usar 6 parametrizações por gráficos. Né? Tá? Então, falta para verificar que ela é uma parametrização de fato, ver que é um homeomorfismo. Né? Que f bola alfa é contínua, já saiu de graça, ela é uma imersão. Né? Então vamos ver que ela é uma aplicação aberta, e por ser aberta quer dizer que ela leva abertos em abertos, ou seja, a sua inversa é uma função contínua. Né? Então vamos olhar para f restrita a S2. Tá? Então se você pega um abertinho no S2, a gente vai mostrar que o complemento da imagem dele no plano projetivo é um conjunto fechado. E portanto ele é aberto. Tá? Então é só fazer essa conta, né? O que é a imagem inversa do RP2 menos RP2 é o plano projetivo, né? A variedade quociente aqui é a imagem da F. Então F a menos 1 de RP2, o que é? Menos F de A. Vai ser a diferença, né? F a menos 1 de A menos B é F a menos 1 de A menos F a menos 1 de B. Então o que a gente vai ter vai ser f a menos 1 de RP2 é a esfera inteira, tá? Menos f a menos 1 de f de A. O que é f a menos 1 de f de A? Quando eu puxar a imagem inversa, eu tenho que lembrar que essa f ela pode não ser injetora, né? Então a imagem inversa vai ser a reunião do conjunto A com os opostos, né? Esse menos A que eu estou chamando aqui é o conjunto de todos os pontos antípodas aos pontos de A. Tá bom? Então o que a gente mostrou? Que eu peguei a esfera S2, a imagem inversa desse conjunto aqui é a esfera S2 menos um aberto, portanto é um fechado. Então o que a gente mostrou? Que f a menos 1 de RP2 menos f de A é fechado, como a f é contínua, esse conjunto aqui é RP2 menos f de A é um fechado dentro do RP2. E, portanto, f a menos 1 leva conjuntos... a f é uma aplicação aberta, né?
Tá bom? Mostrei que a imagem direta de um aberto é um aberto. Ou que a imagem direta de um fechado é fechado, na verdade, né? Então, o que a gente tem é que a F é restrita a S2, é um homeomorfismo local, e, portanto, F bola alfa também, né? Uma composta de homeomorfismos. Portanto, se você pegar qualquer alfa daquele jeito, que não cobre pontos antípodas, F bola alfa é uma parametrização para o plano projetivo, tá? Saindo de um abertinho do R2 e chegando no R4, então eu estou olhando para o plano projetivo como subvariedade 2-dimensional do R4. De classe sem infinito, porque a esfera eu posso tomar uma alfa de classe sem infinito, porque tem, e a F está aqui na cara que ela é sem infinito, tá bom? Então vamos ver que ela não é orientável, tá? É uma 2-variedade compacta. Por que é compacta? Porque a imagem de uma função, a imagem da esfera, que é compacta pela função contínua f, tá? Então o RP2 é uma variedade 2-dimensional compacta. Estou olhando ela dentro do R4. E por que ela não é orientável? Porque ela contém um aberto homeomorfo à faixa de Möbius, né? Então, se uma variedade contém um aberto não orientável, ela não pode ser inteira orientável, né? E o truque é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar R como sendo essa faixa que está aí no desenho, né, na esfera. Você corta nos paralelos de altura meio e menos meio e corta um retângulo entre aspas, tá? Contido nessa esfera. Então eu vou de y maior que zero, depende do ângulo que você parametriza aqui, você vai de 0 até π, e a altura de menos meio até meio, se dá um retangulinho. Na hora que você calcula a f dessa faixa, o que você obtém é exatamente a faixa de Möbius, né? Porque ela vai identificar, por exemplo, esse ponto que está lá atrás na parte de cima, vai ser identificado com o ponto antípoda dele, que está onde? Aqui na frente, do lado de baixo. E esse cara que está aqui na frente e em cima vai ser colado com o cara lá de trás, né? Ou seja, todo esse segmento que está aqui na frente vai ser identificado com o segmento que está lá atrás, de modo que cada ponto corresponde com o seu antípoda. Então você está colando essa faixa é claramente homeomorfa a um retângulo, e eu estou construindo uma coisa que é homeomorfa a uma faixa de Möbius dentro do plano projetivo, tá bom? Portanto, ela é uma variedade 2-dimensional não orientável que eu estou olhando dentro do R4. Tá claro? É um exemplo bem bacana, uma coisa bonita, que dá para fazer bastante geometria ali, né? Aí você pode até brincar depois de querer olhar quem é a característica de Euler dessa coisa e tudo mais. A gente aprende em algum momento da vida que características de Euler têm a ver com o número de buracos que a tua superfície tem, né? 2 menos 2 vezes o gênus da tua variedade, da tua superfície. E o gênus é essencialmente o número de buracos dela, né? Então, um toro tem um buraco, um bitoro, que é aquelas boias de parque aquático, se você quiser pensar que vai 2 sentados, um bitoro tem 2 buracos. E a característica de Euler de uma superfície desse tipo é 2 menos 2 vezes, entre aspas, o número de buracos que ela tem. Essa fórmula vale só para variedades orientáveis, tá? Se você tentar aplicar isso aqui, não vai dar certo, porque não dá, né? O plano projetivo ele não é homeomorfo à esfera, porque se fosse teria a mesma característica de Euler dela, né? A característica de Euler aqui é um número ímpar, né? Variedades não orientáveis, tá bom? A gente precisa discutir em separado o caso de variedades de dimensão 1, tá? Que acontece o seguinte, o que é uma variedade de dimensão 1? É uma curva, né?
E a gente produzir a orientação dessas variedades de dimensão 1 é escolher uma orientação no espaço tangente. O espaço tangente tem dimensão 1. Então, basicamente, eu preciso dizer para que lado que o vetor tangente vai, né? Para que lado que a curva anda. E aí você tem um problema no caso de variedades com bordo, né? Por exemplo, essa figura aqui, né? Uma variedade com bordo seria uma curva que contém os seus extremos. Estou pegando aqui uma curva aberta, né? Se você usa simplesmente a definição usual, você conclui que nenhuma curva dessas é orientável, né? Por quê? Por exemplo, se você pega uma parametrização numa vizinhança do ponto P, que é um ponto de bordo, ele vai ser coberto por um H1, né? O que é o H1? É o conjunto dos pontos x pertencente a R tal que x é maior ou igual que zero, tá? Uma semi-reta. Então vai ser um aberto na topologia induzida do intervalo fechado zero mais infinito, né? Então nesse caso aqui precisa ser um aberto do H1 que não é um aberto do R, portanto é um intervalo fechado no zero e aberto no outro extremo. Isso é uma parametrização para uma vizinhança do ponto P. Se eu pego um vetor tangente aqui, né, a derivada vai ter que apontar para dentro, né? Se eu estou no extremo esquerdo desse intervalo, eu não posso andar para a esquerda. Então eu tenho que andar para valores maiores, portanto a derivada vai ser positiva, né? E, portanto, conforme o t tende a sair do zero, eu vou andar para dentro, então meu vetor vai apontar na direção de caminhar para o interior da curva, certo? E se você fizer isso no outro extremo, eu também sou obrigado a caminhar na direção do interior da curva. Então, né, nessa figura é o que a gente intui, né? Um vetor que anda para dentro, e na verdade é o que é mesmo, né? Um vetor que anda para dentro no intervalo fechado no zero e aberto em algum lugar, tem que andar para dentro da curva. E o que acontece nesse caso é que você vai ter um problema, né? Eu não consigo uma coisa uniforme que os vetores estão sempre apontando no mesmo sentido saindo de P e sempre apontando no mesmo sentido saindo de Q. Em algum momento aqui, essa coisa não vai colar bem, né? Quando eu venho por uma alfa que partiu aqui da esquerda, eu vou construindo parametrizações coerentes, ou seja, todas elas vão ter o TP no mesmo sentido em cada ponto. Aqui eu venho por parametrizações coerentes, todas elas vão ter o TP no mesmo sentido. Vai ter uma hora aqui no meio que eu vou chegar e essas coisas não vão se conversar, tá certo? Eu vou vir com uma parametrização que vai andar, por exemplo, nesse ponto aqui o vetor tangente apontando para baixo, e quando eu venho pelo outro lado o vetor tangente vai querer apontar para cima. A mudança de coordenadas aqui vai ter o determinante jacobiano, que no caso é uma derivada simples, né? Alfa bola beta menos 1 linha, vai ter determinante ou vai ser um número real negativo. Então quando a gente usa no caso de variedades ou curvas, eu me permito olhar para o espaço, eu estou chamando aqui de L1, que são os x negativo, né? Então em vez de usar esse intervalo, eu uso um intervalo que é fechado do lado direito e aberto do lado esquerdo para parametrizar ou um dos lados ou o outro. E aí eu vou ter um vetor que vai apontar para dentro com derivada negativa ou para fora. E aí a coisa vai colar bem, né? Se eu começo com esse TP aqui eu vou terminar com um vetorzinho apontando para fora da curva. Tá? É um problema que vai se repetir em dimensões maiores, a gente vai falar isso daqui a pouco. Isso vem do fato de esse número 1 aqui ser um número ímpar. Tá? Então vamos lá. Aí quando a gente faz isso, eu vou ter uma situação desse tipo aqui, né? Aqui o vetor tangente vai apontar para dentro e aqui o vetor tangente vai apontar para fora. Aí a coisa funciona bem. Tá claro? Então variedades de dimensão 1 motivam perceber esse problema, porque eu vou ter uma situação ruim na orientação via coisas que vêm do bordo. Tá? E o que acontece, essa situação ruim, é exatamente porque a dimensão da variedade é ímpar. Então o que a gente vai falar agora
é sobre a orientação do bordo de uma variedade, tá? E em seguida, orientação que a gente induz no bordo a partir de uma orientação da variedade inteira, né? A gente sabe que se você tem uma variedade de dimensão k com bordo, a gente sabe que o bordo dela é uma variedade de dimensão 1 a menos e sem bordo. Protótipo na cabeça, esfera maciça no R3, é uma 3 variedade com bordo, e o bordo dela é a superfície esférica, e a superfície esférica a gente já viu que é uma variedade sem bordo. O que esse teorema está dizendo para a gente é relacionar a orientabilidade da variedade inteira com relação à variedade só o bordo, que tem dimensão 1 a menos, né? Então o que está dizendo é o seguinte: se você tem uma variedade de dimensão maior do que 1, orientável, com bordo, então seu bordo, a gente já sabe, é uma variedade de dimensão k-1, sem bordo, mas é uma variedade que vai ser orientável também. Então o bordo de coisas orientáveis é orientável sempre. Tá? A demonstração consiste basicamente em você pegar e olhar para essas funções h, que são a restrição ao plano xk igual a zero, ali, né? O hiperplano xk igual a zero, para obter parametrizações que são compatíveis para o bordo. Então, vamos ver isso, né? Você pega um ponto qualquer do bordo, uma parametrização em torno do bordo, então a gente sabe que vai ser um aberto do HK, que não é um aberto do RK, tá certo? E eu vou olhar para a inclusão do hiperplano xk igual a zero no RK desse jeito, né? Ou seja, esses são os pontos do bordo de U. Claro? Então eu vou olhar para a função α0, desculpem, eu vou olhar para a função α0, que é justamente a interseção de U com esse hiperplano, ou seja, eu vou restringir a função α ao bordo de U. Tá? Então α0 é a restrição de α ao bordo. Isso a gente já viu que é de fato uma parametrização para o bordo de M em torno de P. E aí o que a gente vai fazer é olhar então, tentar mostrar que se duas parametrizações são coerentes para M, essas induzidas no bordo vão ser coerentes também. Tá? Esse é o argumento. E é basicamente olhar para um subdeterminante do determinante da diferencial das compostas, né? Então, eu vou pegar aqui, talvez em vez de alfa 1, aqui devia ser beta, né? Essa beta é a alfa 1 aqui, desculpe. Então, se você pega duas parametrizações de M compatíveis em torno desse mesmo ponto do bordo, deixa eu ver se eu fiz um desenho lá para baixo. Na verdade, eu vou precisar abrir outro arquivo, né? Vamos abrir o outro rapidamente. Eu não sei fazer isso tão rapidamente, mas vamos tentar fazer. Acho que é esse. Isto. Tela cheia. Zoom. Tá bom? Vamos ver se eu fiz esse desenho, senão eu tento, não tenho o desenho aqui, mas então eu vou tentar fazer o desenho desse jeito. Tá, a ideia aqui é a gente está pegando duas parametrizações. Cadê? Você tem a tua variedade com bordo, né? Vou tentar fazer um desenho mais simples. Então você tem um ponto P, que é um ponto do bordo. Eu tenho uma alfa que cobre assim e uma beta, ou alfa 1 que eu chamei ali, que cobre assim. Tá? Então eu tenho aqui a minha alfa, 0, alfa, tá? E aqui é beta, vai. Eu tenho a beta, todas elas são abertos do HK. Aquela coisa que eu falei, né, em algum momento, você pode sempre supor que o 0 é o cara que é levado no P. Não precisa, né?
só compor depois com uma translação, que obviamente é um diff aqui, mas... Tá bom? Então eu tenho a pré-imagem dessa interseção, tá aqui. Bom, contém os zeros, né, claro. Aqui, e tem um outro abertinho aqui. Eu estou olhando para essa função aqui, beta menos 1 bola alfa, né? Então, essa aqui. Tá bom? Isso aqui a gente já viu que é um dífio entre abertos do RK. Tá? E eu vou olhar então para essa função g, essa aqui que eu estou chamando de g, minha função mudança de coordenadas, né? O que a gente vai fazer é mostrar que nessa interseção, deixa eu mudar a cor aqui. O que eu quero mostrar é que se a gente sabe que alfa é orientável, então o det da dg é positivo. O que eu quero mostrar é que a restrição aqui embaixo, né, vai ser uma função, no caso aqui, das fronteiras, né, abertos legítimos do RK-1. Né, quando eu faço xk igual a 0 e tomo um aberto, eu tenho um aberto do RK-1. Eu quero mostrar que a restrição, essa faixinha laranja, é um difiomorfismo entre abertos do RK-1 com determinante positivo. Tá? Então, o que a gente faz? Eu vou tentar deixar assim para a gente ver um pouquinho. Se você pega um ponto aqui no bordo, se você pega um ponto aqui no bordo, tá? Um x pertencente ao bordo de HK, então a gente sabe que o gradiente da função g, ele é todo nulo, né? Porque restrito a esses pontos, a derivada da g, um ponto do bordo eu vou querer que seja levado no bordo, que a gente sabe disso da teoria de funções, né? Se G é um difiomorfismo, ela leva pontos do bordo em pontos do bordo. Então, esses caras que estão aqui, o gradiente, a taxa de variação deles é nula em todas as direções, exceto na última coordenada. Tá? Porque se você muda pontos aqui, de um ponto para o outro, o valor das primeiras, o valor da última coordenada da G não muda. E se você muda na direção xk, o valor da xk sempre vai aumentar, né? Ela só vai para cima. Então a derivada na última componente é positiva e em todas as outras é zero. E aí o que a gente sabe? Que o determinante da dg é positivo. Por quê? Porque a m é orientável, né? Então se o determinante da dg é positivo em todos os pontos, inclusive os do bordo, e essa última componente aqui é sempre positiva, na hora que eu montar a matriz da dg e restringir a pontos do bordo, eu vou ter uma matriz com a última coluna. Essa aqui é a última coluna da matriz, né? Então o det da dg em pontos do bordo vai ser o quê? Esse número vezes o bloquinho k-1 por k-1 das dg's em relação às outras coordenadas. Das componentes de g em relação às outras coordenadas. Esse det vai ser o quê? Esse número, o det da dg grande, é esse número vezes o bloquinho k-1, né? Porque eu tenho uma coluna de zeros aqui, estou abrindo por Laplace, por exemplo. Então, como essa coisa é positiva e esse número é positivo, você conclui que o jacobiano das k-1 coordenadas da g em relação às k-1 variáveis, ou seja, a função g restrita ao bordo tem determinante jacobiano positivo e, portanto, eu construí um atlas, ou pelo menos nessa figura aqui, duas parametrizações para o bordo da M que são coerentes entre si. Como alfa e beta são parametrizações quaisquer que vão cobrir todo o bordo da M, o que eu fiz? Olhando para todas as alfa e beta desse tipo, construí um atlas coerente para o bordo da M. E, portanto, o bordo da M é uma variedade orientável, de dimensão 1 a menos e sem bordo, isso a gente já sabia, tá bom? Então, o que é para levar desse teorema? Bordo de coisas orientáveis são orientáveis, tá? E aí tem essa coisa chata, né, que motivou a gente A gente percebeu isso no caso de variedades de dimensão 1, a gente vê que nem sempre a orientação que a variedade M induz no bordo
é a melhor, esse melhor com muitas aspas aqui, por quê, né? Melhor no sentido da gente ter um teorema de Stokes que não precisa ficar cuidando de botar sinal de menos em casos específicos, tá? Então a gente vai arrumar um pouco isso para ter um teorema de Stokes que não dependa da dimensão das variedades. Então a gente vai definir as coisas do seguinte jeito, tá? Se você tem uma K-variedade com bordo orientável, eu vou dizer que a orientação que a M induz sobre o bordo é simplesmente a orientação dada pelas restrições das parametrizações se a dimensão da variedade é par, e oposta se a dimensão da variedade é ímpar. Então eu vou dizer assim, se você tem, por exemplo, uma variedade de dimensão 4, o bordo é uma variedade de dimensão 3, e a orientação que eu vou dar no bordo é simplesmente, eu vou dizer que a orientação da variedade é positiva, a do bordo vai ser positiva, aquela dada pela restrição das parametrizações. Se você tem uma variedade de dimensão 3, dentro do R4, por exemplo, o bordo vai ser uma variedade de dimensão 2, e eu vou dizer que se eu pego uma orientação positiva para M, a restrição ao bordo vai dar uma orientação que vai chamar negativa, ou seja, eu vou precisar trocar o sinal da orientação, tá bom? Então os exemplos clássicos, né? Eu tenho a esfera e a superfície do toro, são variedades de dimensão 2 orientáveis, que são bordos de 3 variedades no R3, né? Eu tenho a esfera S2, é o bordo de 2 variedades no R3, né? Quais são essas 2 variedades? A esfera maciça do lado de dentro, ou seja, os pontos x tal que a norma de x é menor ou igual que 1. E ela também é o bordo da variedade não compacta, que é o conjunto dos pontos x tal que a norma de x é maior ou igual que 1. Tá? E a mesma coisa para o toro, né? A superfície do toro é o bordo da variedade que é o lado de dentro do toro, a variedade compacta, e a variedade não compacta, que é a parte, entre aspas, externa ao toro, né? Tá bom? Então vamos ver como é que fica a orientação dessas variedades de dimensão, uma variedade de dimensão 3 que está dentro do R3, em termos do vetor normal, né? Ou seja, por que cargas d'água, quando você vai aplicar o teorema do divergente, o vetor normal tem que estar apontando para fora, por exemplo, tá? Então, a ideia é mais ou menos assim. Como é que fica a orientação induzida no bordo de M? A gente vai ver que tem que ser o vetor normal apontando, entre aspas, aí para fora de M. Então, no caso clássico da esfera, né? Se você tem a esfera maciça no R3, ela é uma variedade orientável. A esfera maciça, porque né? Ela é... A gente parametriza do jeito mais natural possível, ou olha que ela é f(a-1) de um conjunto fechado lá do R, né? Onde f é a norma. E a gente sabe que ela vai dar uma variedade orientável, cujo interior é a pré-imagem do aberto e o bordo é a imagem do bordo. Então a gente tem uma variedade de dimensão 3. E aí, se eu olho para o interior da esfera, a orientação induzida no bordo, na superfície esférica, é o vetor normal que aponta para fora da esfera. E se eu olho como variedade a esfera reunida com a parte de fora dela, o exterior, né, norma de x maior ou igual que 1, a orientação que vai ser induzida por essa variedade no bordo, na superfície esférica, é o vetor normal que aponta para dentro da esfera. Tá? Então como é que a gente faz isso? Se você pega uma parametrização qualquer para M, tá? Então estou com uma 3 variedade dentro do R3. Pega uma parametrização qualquer para M e a gente vai chamar de α0 aquela restrição ao bordo, né? H é aquela função que bota 0 na última coordenada, tá bom? Então, isso é uma parametrização para o bordo. E o que a gente tem? Como K é igual a 3, eu vou ter que essa base aqui
del alfa, del x1, del alfa, del x2 menos n é uma base positiva para o R3. Tá? Então pensa que n é o vetor normal que aponta para fora. Tá? Então tanto a base del alfa, del x1, as derivadas em relação a x1, x2, x3, por definição, se eu estou pegando uma alfa, que é uma parametrização de m, coerente com a sua orientação, esse cara vai ser positivo. Então, essa base é uma base positiva para o espaço tangente ao R3 no ponto P. Né? O RTP de R3 é um espaço vetorial de dimensão 3 e uma base é dada por esses três vetores. O del alfa, del x3 aponta para dentro da variedade, porque a alfa vai ser parametrizada por um aberto desse tipo, a variedade vai ser parametrizada por um aberto desse tipo, né? Um aberto do H3. O ponto P está no bordo, então ele é um ponto do plano z igual a zero. E a del alfa del x3, ou del alfa del z, vai apontar para dentro, né? Com z positivo. Então ela vai apontar para dentro da variedade. E essa base com esses três vetores aqui, del alfa del x1 e del alfa del x2 não precisam ser perpendiculares entre si. Mas o del alfa del x3 certamente é perpendicular. Tá? Porque esse del alfa del x1 e del alfa del x2 vão ser uma base para o espaço tangente no ponto P, por definição. Porque a gente tem essa alfa zero como sendo a restrição, tá? Uma parametrização para o bordo. Então, esse cara aqui é uma base positiva para o R3. O n que está apontando para fora dá uma base negativa. Por quê? Pela regra da mão direita, se você faz o produto vetorial del alfa del x1, del alfa del x2, a regra da mão direita, o teu polegar vai estar apontando para dentro da variedade, né? E como o n está apontando para fora, eu vou querer essa base vai ser uma base com n, vai ser uma base negativa. O menos n aponta para dentro, vai ser uma base positiva também. Tá? Então o que a gente tem? Que o vetor menos n e o vetor del alfa del x3, eles estão do mesmo lado do plano tangente ao bordo, que é o plano gerado por del alfa del x1 e del alfa del x2. Tá? Então, se esses dois caras estão do mesmo lado do plano, o vetor n que eu tenho que escolher é o vetor que é oposto ao menos n. Né? Se o menos n está para dentro, o n tem que estar para fora. Tá bom? Então, se eu ponho um n apontando para fora, eu vou ter que a base del alfa del x1, del alfa del x2, n, é uma base negativa para o R3. E, portanto, a orientação induzida, não sei se eu estou sendo claro aqui, a orientação induzida pela m no bordo seria a orientação dada pelos vetores del alfa del x1, del alfa del x2 nessa ordem. Tampa esse menos n, esses dois caras são uma base positiva na orientação induzida para o bordo. Então, a orientação, e como eu tenho que trocar, porque o k igual a 3 é uma variedade de dimensão ímpar, essa base aqui é uma base positiva para R3, a orientação que eu vou ter que induzir no bordo é a orientação ou normal para dentro, e aqui del alfa del x2 na primeira e del alfa del x1 na segunda, ou mantenho x1, x2 e troco o sinal do n. Tá bom? Então, a base del alfa del x1, del alfa del x2, n, tem que ser uma base positiva. Então, se eu escolhesse o n para dentro, ela seria uma base negativa, seria uma base positiva do R3, mas como k ímpar eu teria que trocar, então daria uma base negativa para o espaço tangente. Então eu tenho que escolher o n apontando para fora. Tá? Então escolher o n apontando para fora vai me dizer que a base positiva para o bordo é a base gerada por esses dois caras na ordem trocada. Tá claro? É um pouco confuso isso. Você precisa pensar em orientação de bases do R3, eliminar o vetor que não é tangente ao bordo, e aí ver qual é a orientação que essa base do R3 induz. Se ela deu positiva, para ser uma orientação induzida no bordo de uma variedade de dimensão ímpar, eu tenho que trocar. Então, o n que eu vou escolher para a superfície tem que ser o n apontando para fora, de modo que del x1, del x2, n é uma base negativa. Tá bem? E é por isso que del
alfa del x1 del alfa del x2 menos n ficou uma base positiva. Tá claro? Diz que sim ou não só para eu ir em frente, porque isso aqui é de fato uma coisa mais ou menos enroladinha e eu gostaria de ter certeza que vocês entenderam isso muito bem. Sim? Não? Vocês estão me ouvindo? Acho que meu cachorro não gostou muito da explicação, mas depois aqui eu pego ele aqui em casa e converso com ele. Ah, tá bom então, Ivan. Pegou, né? O lance todo é olhar para a positividade de bases no espaço ambiente. E aí você olha para a dimensão da variedade, separa o ímpar e aí você ajeita a base induzida pela restrição da parametrização. Nesse caso eu vou precisar trocá-la de ordem, tá? Muito bem, vamos olhar então para o caso de uma variedade de dimensão par no R3, tá? Isso só dá duas possibilidades, dimensão 0, que é um ponto, não tem graça, ou dimensão 2, que é uma superfície, tá? Então, vamos olhar para uma superfície dentro do R3, uma superfície com bordo, tá? Então, pensa que é uma variedade de dimensão 2 com bordo dentro do R3, uma variedade orientada, e eu vou pegar o campo normal unitário correspondente à orientação de M, tá? Então, nesse caso, como a variedade tem dimensão par, o del x1, del x2, n vai ter que ser positivo, tá? E aí eu vou pegar o vetor tangente ao bordo da variedade, um vetor tangente unitário. Se a tua variedade tem dimensão 2, o bordo é uma curva, uma variedade com dimensão 1. Me dá só um minutinho que eu vou tentar acalmar meu cachorro que está muito nervoso. 2 minutos. Pronto, voltei. Vamos lá, então. Voltando, a gente tinha uma variedade de dimensão 2 dentro do R3. E eu estou pegando um campo normal correspondente a essa orientação da M. Tá? Então, em princípio, não tem um del alfa, del x3 para pegar. Mas eu vou olhar essa variedade dentro do R3. Estou pegando um campo normal unitário, que a orienta, né? A gente viu que uma variedade é orientável, só se existe um campo normal que nunca se anula em cima dessa superfície. Eu estou pegando esse campo que faz com que essa matriz aqui tenha determinante positivo, ou seja, a matriz mudança de base dessa base para a base canônica tem determinante positivo, é uma base positiva do R3, tá? Eu estou pegando como T o vetor tangente unitário ao bordo de M, que é uma curva. Então, se você pega uma parametrização de M em torno de um ponto do bordo, que é compatível com essa orientação, então, por ser uma variedade de dimensão par, a alfa 0, que é a restrição, é simplesmente compatível, por definição, né? Variedade de dimensão par, então a orientação no bordo é a orientação dada pelas restrições. Então, o que a gente tem? O del alfa, del x1 vai ter o mesmo sentido que o vetor t. Tá? O del alfa, del x1, se você pensar, eu não sei, tem um desenho pronto aqui? Não tem. Então, a coisa mais ou menos assim, né? Está dentro do R3. Tem lá uma superfície com bordo. Peguei aqui um ponto do bordo, um ponto P. Peguei uma vizinhança do bordo. Tem uma parametrização alfa, que sai do R2. Não precisa ser no conteúdo 0, não. Aqui tá bom. Essa aqui é a alfa. E a alfa 0 vai ser o quê? Eu vou pegar esse cara e vou olhar para essa função aqui, tá? Então, a alfa 0, vamos dizer, é a parametrização no bordo. Como a tua variedade tem dimensão par,
A orientação induzida no bordo já é essa mesmo, tá? Então, o vetor tangente que eu vou pegar aqui, nesse ponto da curva, vou achar uma cor para ele, verde. O vetor tangente que está aqui, vai ser difícil desenhar um vetor tangente aqui, né? O vetor tangente ele vai ser paralelo a del alfa 0 del x1, tá bom? Aqui você pode pensar assim, que você está com coordenadas x1, x2, né? Ou se você quiser, na verdade, alfa 0 é uma função de uma variável só, né? Então ele é o paralelo ao alfa' no ponto Q. Tá? Então você tem um ponto Q aqui que é levado no bordo, né? O P é alfa de Q, ou alfa 0 de Q também é P. E aí eu vou ter que o T é o vetor, vai ter que ser não só paralelo, mas com o mesmo sentido, né? Porque a orientação induzida no bordo. Dar uma orientação no bordo é escolher um vetor tangente em cada ponto. É isso que dá uma orientação para uma curva. Como a variedade tem dimensão par, a restrição ao bordo já vai ser orientação induzida no bordo e, portanto, esses vetores, o vetor T que dá orientação no bordo, tem a mesma direção e o mesmo sentido que o del alfa del x1. Tá? O del alfa del x2, num ponto desses aqui, como é que ele é, né? Ele vai apontar aqui para dentro, tá? Mesmo que eu pegue ortogonais aqui, né? O vetor tangente no x1 e o vetor tangente paralelo ao x2, o del alfa del x1 vai ser tangente à curva laranja. O del alfa del x2 não precisa ser perpendicular em geral, né? Essa alfa não é uma função que preserva ângulos, por exemplo. Tá? Não precisa ser. Pode ser. Na verdade, é um exercício um pouco mais difícil. Você demonstra que toda superfície admite uma parametrização que preserva ângulos, né? Uma parametrização ortogonal, que a gente chama. Tá? Mas não vamos fazer isso. O ponto é que o del alfa del x2 não necessariamente é ortogonal a t no R3. Tá? Mas não tem problema. O que você tem? Você tem o t e o del alfa del x2, eles formam uma base para o espaço tangente à superfície nesse ponto do bordo. E se você tem uma base, eu posso, com Gram-Schmidt, por exemplo, achar uma base ortonormal para o TPM nesse ponto que contém o T, né? Uma base ortogonal, pelo menos. Como é que você faz isso? Eu escrevo uma combinação linear do T e do del alfa del x2 que me produz um vetor perpendicular aqui. Então eu tenho T, vou ter esse vetor W que é ortogonal a T no ponto P e apontando, vamos dizer assim, para dentro da superfície, no sentido de que se você pegar qualquer curva contida na superfície que nasce no ponto P e tem aquele vetor como vetor tangente, se você andar um pouquinho na curva, você vai para dentro da superfície e não cai fora dela, tá? Então a gente define um campo W de P, que em cada ponto é o WP dividido pela sua norma, um vetor unitário ortogonal a T e que está no TPM. E aí eu defino o campo N, tá? Que vai ser um cara que é ortogonal. Na verdade não precisa ser bem normal a superfície, mas você pode pegar, né? Se você tem o T e o W que são perpendiculares entre si, eu posso pegar o produto. Esse N aqui pode ser, por exemplo, o produto vetorial entre T e W. E feito isso, essa matriz aqui vai ter determinante positivo. Tá? Pega um campo de modo tal que o del alfa del x1, que é paralelo ao T, o del alfa del x2, está lá e induz a orientação positiva no bordo. Pega o produto vetorial desses dois, vai ter um campo N que vai ser perpendicular a ambos. Tá? Esse determinante aqui vai ser positivo, porque del alfa del x1, del alfa del x2, N é uma base positiva para R3. E claramente esse determinante é igual a esse, né? Troca o del alfa del x2 pelo W, por quê? Por conta da multilinearidade, né? Você vai ter uma coluna aqui que vai ficar repetida com a primeira, ou múltipla da primeira,
portanto o det é zero. Então você abre por linearidade na segunda coluna, isso aqui. Você vai concluir que esses dois dets são iguais e, portanto, Δα, Δx1, W e N formam uma base positiva para o espaço tangente ao R3 no ponto 3. E como a dimensão do par é par, essa orientação induzida no bordo é a orientação boa induzida no bordo, é a própria, não preciso trocar. Então, desse modo, o que acontece? O que a gente tem é aquela frase clássica lá do cálculo 3, o vetor t, ele te dá a orientação no bordo, de modo que se você segue o bordo da superfície no mesmo sentido que t, a superfície vai ter que estar sempre do seu lado esquerdo. Tá? Por que é estar sempre do lado esquerdo? Porque o Δα, Δx2 e, portanto, o vetor w vão estar apontando para dentro da superfície. Tá? Então, o n está ou para cima ou para baixo, não me importa. Mas se o n estiver para cima, eu vou ter que ter o t nesse sentido aqui, de modo que, andando pelo bordo e seguindo na direção de t, o interior da minha superfície está sempre do lado esquerdo de quem está andando nesse bordo. Se o n estivesse para baixo, o t teria que estar no sentido contrário. Tá bom? Porque aí andando estaria... Quer dizer, se o n estivesse para baixo, essa orientação não seria positiva, né? Então, se eu botasse o n para baixo e o t virado para o contrário, eu teria que trocar o Δα, Δx2 e eu estaria com Δα, Δx2 apontando para fora. É um absurdo, não pode. Então, como o Δα, Δx2 tem que apontar para dentro e a orientação induzida no bordo é a dada pela restrição, a figura é essa mesmo. Você não pode andar na tua superfície no sentido contrário ao que está indicado por esse vetor t aqui, independente da escolha do vetor normal que você faça. Tá? Se eu escolhesse o vetor normal ao contrário, o t que está aqui e o Δα que está para dentro vão me produzir uma base obrigatoriamente negativa. Tá bom? Então a orientação no bordo de uma superfície do R3 é aquela de modo que, andando em cima desse bordo, você vai ver o interior da superfície sempre do seu lado esquerdo. Que é como você aprendeu a aplicar o teorema de Green, por exemplo, e o teorema de Stokes para campos no R3 também. Tá? Então, um outro jeito de olhar para a orientação e coisas desse tipo é pensar em campos de vetores e formas diferenciais definidas em variedades, e é com isso que a gente vai também relacionar, tentar chegar numa fórmula para o teorema de Stokes, tá? Vamos tentar relacionar a orientabilidade com a existência de certas formas diferenciais ao longo de uma variedade, e os campos de vetores, a gente pegou campos de vetores normais, tá? Então, vamos redefinir essas coisas todas em cima de variedades. A gente tinha o que era uma forma diferencial no Rn, a gente tinha o que era um campo de vetores no Rn, o que é um campo de vetores em cima de uma subvariedade do Rn, uma forma diferencial em cima de uma subvariedade. Tá? Então, se você tem uma variedade de dimensão k no Rn, um campo de vetores é nada mais, nada menos do que uma aplicação que pega cada ponto da variedade e para cada ponto da variedade associa um vetor no espaço tangente de cada ponto da variedade. Aqui, se você quiser, você pode omitir esse x daqui para deixar a coisa mais clara, né? É xv, onde v é um vetor, x,v é um elemento do txn, tá? É um membro da fibra. O Tm é a coleção de todas as fibras, onde cada ponto x eu penduro o espaço tangente à variedade, e um campo de vetores, então, fazendo aquele desenho clássico, né? Você tem aqui tua variedade M, eu tenho o fibrado tangente, que é o que a gente chamou assim, né? Inclusive, o fibrado tangente é uma variedade, né? Você tem um sistema de coordenadas para ele, e um exercício legal é assim: se você tem que M é uma variedade,
com bordo, sem bordo, não importa. E não importa se ela é orientável ou não, o fibrado tangente é uma variedade de dimensão o dobro da original e o TM é sempre orientável. Tá? Então, o fibrado tangente de uma faixa de Möbius é uma variedade de dimensão 4, orientável sempre. Tá? Então, eu pego essa fibra aqui, é o meu TPM, né? E o que é um campo de vetores, então? Para cada ponto P, eu escolho um vetorzinho V aqui. Então, você pode pensar que um campo de vetores é uma curva no fibrado tangente à variedade M. Tá bem? E aí, o que a gente tem? Para ver se esse campo é diferenciável ou não, o que a gente faz? A gente compõe com coordenadas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma parametrização, tá? Tenho aqui um RK, na minha variedade M é uma variedade de dimensão K. Então eu tenho um certo ponto A aqui, na notação que eu usei ali embaixo. Esse P é alfa de A. Quando que esse campo vai ser um campo diferenciável ou suave? Quando esta função aqui, que é uma função de RK, tomando valores vetoriais, né? Cada V desses daqui você pode pensar que é um vetor do Rn, que na verdade está contido no RK, que é isomorfo a esse TPM aqui. Então eu pego essa função G, que é a F bola alfa, né? Então eu tenho uma F. A F é uma seção do fibrado, se você quiser pensar. Então a G é F bola alfa. Eu tenho que F vai ser um campo suave se G, ou seja, sua representação local em coordenadas, for uma função suave, né? Então essa alfa estrela aqui é a composta da diferencial. Tá bom? A alfa estrela a gente estava denotando por d alfa, né? Então eu pego um vetor tangente aqui, calculo d alfa, vai me produzir um vetor tangente no TMP. E eu vou dizer que G alfa estrela de G alfa é exatamente esse campo, né? Então esse V que está aqui, ele é um vetor tangente a M no ponto P. Se é um vetor tangente a M no ponto P, ele é a imagem pela diferencial da alfa de algum vetor tangente ao RK no ponto A. Então eu vou dizer que G é exatamente essa aplicação, que leva o ponto A aqui não, peraí, não tá bom isso. O jeito que eu escrevi não é isso, não. A minha função G, ela leva... Não vai ficar para o lugar bom do desenho por questão de espaço, né? Mas a minha função G, ela leva o campo de vetor... Pega um ponto A, é um campo de vetores de RK em RK, ao qual corresponde um único aqui, né? Para deixar claro isso então de uma vez. F é para cada ponto P escolher um vetor tangente. Em termos de sistema de coordenadas, como a alfa é uma imersão, né? Se esse vetor V é tangente, é porque ele é d alfa no ponto P de algum cara tangente ao RK no ponto A. Esse cara tangente ao RK no ponto A é esse cara aqui, né? Então, G de A vai dar um cara aqui que vai ser um certo vetor W, tal que, se você quiser escrever isso assim, d alfa no ponto P de W é igual a V. Bom, essa que é a coisa. Muito bem. Então isso é um campo de vetores tangente. Para formas diferenciais a gente faz a mesma coisa, né? Uma P-forma, você tem uma variedade de dimensão K, uma P-forma é uma aplicação ômega, que para cada ponto x da tua variedade, em vez de escolher um vetor tangente, escolhe uma aplicação P-linear alternada definida no fibrado tangente daquele ponto. Então, para cada ponto P eu tenho seu fibrado tangente, eu vou olhar naquele ponto o conjunto de todas as P-formas diferenciais, ou
P tensores alternados definidos naquele espaço vetorial que é o TPM. Tá? E aí, para cada ponto x, eu escolho uma das formas que está definida lá. Né? A gente sabe que esse espaço é um espaço vetorial de dimensão k escolhe p, né? Então eu tenho lá um monte de formas diferenciais, para cada ponto eu vou escolher uma. E aí eu vou querer dizer quando que uma forma é uma aplicação, quando que essa ômega é uma aplicação diferenciável, né? Ela vai ser diferenciável se quando eu faço o pullback, aqui não é f, tá? É alfa, desculpa. Vamos arrumar isso, aqui é alfa, quer dizer, quando eu faço o pullback da ômega pela parametrização alfa, ou sistema de coordenadas, parametrização, mesma coisa, eu vou dizer que esse cara, a ômega é diferenciável se esse cara for, né? Então, como é que é? A ômega, ela está definida na variedade. A alfa está chegando na variedade. O pullback, o que é isso aqui por definição? Eu acho que eu escrevo isso aqui embaixo, né? Não escrevo não. Então, vamos lá. O que é esse cara por definição? Né? Isso é ômega no ponto alfa de P, calculada na diferencial da alfa. Ela é uma P-forma, então ela vai comer P vetores, né? Tá, esse P não é o ponto aqui, né? Que droga. Vamos pegar a variedade já tem dimensão K no Rn, uma L-forma, então, né? Bom, pega outro ponto, chama uma P-forma num ponto. Vai ser a d-alfa no ponto Q, calculado em V1, Vp. Tá bom? Então, essa aqui é uma forma que está definida onde? No espaço tangente ao RK, índice Q, P cópias dele, né? Eu pego V1, Vp, vetores em R, K, índice Q, calculo a diferencial, cada um desses é um vetor tangente a M, e eu calculo a ômega nesse ponto, tá? Então eu vou dizer que a ômega é diferenciável se essa forma definida no RKQ para cada Q for uma função diferenciável. Eu vou ter os coeficientes dela em termos da base canônica, dessa maneira, né? Aqui eu estou olhando os coeficientes na variedade, né? Mas eu posso puxar eles para o RK e dizer quando que esse cara é diferenciável ou não, tá? E aí a pergunta natural é, se você tem uma P-forma, como é que eu calculo a d ômega? Né? O que é derivar K-formas em cima de uma variedade? Né? O que é derivar em relação ao sistema de coordenadas da variedade? Você tem duas opções. Ou você trazer tudo para representação local, né? Compõe com os sistemas de coordenadas, deriva no RK e depois empurra lá para cima. Isso é chato, porque você precisa provar que independe do sistema de coordenadas, aquela coisa toda. Ou então usar esse resultado aqui, que diz uma coisa mágica, né? Para cada P-forma ômega definida na variedade, tem uma única P mais 1 forma de ômega também definida na variedade, de modo que o pullback pela alfa comuta com esse operador D. Tá? Para qualquer que seja o sistema de coordenadas alfa. Então, eu vou definir d ômega como sendo essa única P mais 1 forma que tem essa propriedade. Então, dada uma P forma ômega, eu construo a P mais 1 forma definida na variedade desse modo, como sendo a única, tal que o operador D comuta com o pullback pela alfa. Tá? A demonstração é uma conta mais ou menos direta. Vai lá. Então, a gente pega o seguinte. Eu pego um sistema de coordenadas em torno do ponto X e pego P mais 1 vetores
em Txn, né? Eu estou pensando sempre o P e o P mais 1 menores que a dimensão da variedade, porque senão a gente sabe que isso aí dá zero sempre, né? Menores ou iguais à dimensão da... P mais 1 tem que ser menor ou igual que a dimensão da variedade. Então, se eles são vetores tangentes à variedade, como alfa é uma imersão, eu vou ter únicos vetores ω1 a w, né? Para não confundir com ω da forma w até wp mais 1, vetores tangentes ao rk no ponto base da parametrização, de modo que a diferencial da alfa leva esses caras nos VJs. E a gente define da maneira mais natural possível, porque eu vou querer que essa fórmula funcione como o comutar entre d e o pullback de alfa, então dω tem que ser naturalmente dω calculada no ponto x nesses p mais 1 vetores. Eu vou definir como sendo o pullback, a diferencial do pullback da ω pela alfa estrela, pela alfa, né? Então, definindo isso aqui, alfa estrela de ω é uma K-forma no RK. Né? Em cada ponto A, ela faz o que ela tem que fazer. E eu sei, essa diferencial aqui, ela é uma K mais 1 forma no... Desculpa, uma P mais 1 forma no RK. Então eu vou definir a dω como sendo aquela dada pela representação local, aquela que tem como representação local a diferencial do pullback da ω. Quer dizer, você define as coisas para dar certo, tá bom? Então, por definição, desse jeito, alfa estrela de dω é d de alfa estrela ω, e o que você precisa mostrar é que a coisa está bem definida. Se você pegar qualquer outro sistema de coordenadas, também em torno do ponto x, você precisa mostrar que essas duas coisas coincidem, né? E a conta é direta. Se você faz o que é o d da beta estrela, aplica a definição. Beta estrela desses caras é igual a alfa estrela desses caras, por definição da compatibilidade, né? Os vetores, os V1, Vp mais 1 que estão lá no espaço tangente são a imagem dos Ws pela alfa estrela e dos Us pela beta estrela, né? Estou puxando eles para os RKs por sistemas de coordenadas diferentes. E é isso aqui, por definição, funciona, né? Então, independe do sistema de coordenadas e está tudo certo. Tá? Então a gente sabe calcular a diferencial de K-formas definidas numa variedade. Como é que a gente faz isso? Via pullback por sistema de coordenadas. Tá? A lista de exercícios vai ter bastante coisa para treinar. Eu gostaria muito que vocês trabalhassem nesses exercícios e a gente pode discutir alguns. Vocês avisam, estou tendo dúvida, e na próxima sessão a gente discute os exercícios, né? Então, vamos tentar fazer agora a integração. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Tem 20 minutos. Acho que dá para a gente falar um pouquinho disso. Tentar fazer o que é uma integral de uma K-forma sobre uma variedade, né? Na verdade, a gente consegue fazer integral de P-formas sobre variedades de dimensão K, o P menor ou igual que K, mas o interessante mesmo é você ter formas com grau igual ao da variedade, né? Então, se você tem uma K-variedade com bordo e ω é uma P-forma, e vamos supor que você tem uma P-forma e eu vou pegar C, um P cubo singular, né? O que era um P cubo singular? É uma função que sai do cubo P dimensional, ou seja, 0,1 cartesiano 0,1 P vezes. E aí é um P cubo singular, tá? De modo tal que... O caso interessante é quando o suporte da ω está contido na imagem da C, mas o que a gente faz em geral é o seguinte, né? Eu vou definir que a integral da ω sobre esse P cubo singular em M, ele é definido como antes, simplesmente o pullback para o RK, né? Eu vou ter ali, quando eu faço o pullback dessa ω pelo C, ω é uma P-forma, eu estou puxando para o RP, então eu faço essa integral aqui, vai ser uma função de P variáveis, eu estou integrando ela no RP.
tá bom? Então, é assim que a gente define a integral de p cubos singulares. Integral de p cubos singulares, tá? Dessa maneira. Então, o que a gente tem? Se você tem que p é igual a k, né? Ou seja, eu tenho uma forma de grau igual à dimensão da variedade e um sistema de coordenadas, então eu posso supor que a imagem do meu cubo é igual à imagem da parametrização, tá? E aí eu vou dizer que a tua variedade, se a tua M tem uma variedade, é uma variedade com uma orientação dada já, eu vou dizer que C vai preservar essa orientação se a parametrização alfa preservar. Então, você tem uma parametrização alfa. C é um p cubo singular com a mesma imagem que alfa, tá? Então eu vou dizer que o cubo preserva a orientação se qualquer alfa que gera essa mesma imagem preserva. Não depende da alfa escolhida, porque se a alfa é orientada e a alfa preserva a orientação, todas as outras que são compatíveis com ela também vão preservar, tá? Então tá tudo bem nisso aí. Então a gente vai tentar definir o que é a integral de uma forma sobre uma variedade, tá? De uma k forma sobre uma k variedade. Então eu pego, usando a definição que a gente tem de integral de k formas sobre cubos singulares, né? Então, se você tem dois cubos singulares que preservam orientação, né? M é uma variedade orientada, então pego C1 e C2, dois cubos que preservam orientação, e ômega, uma k-forma cujo suporte está contido na interseção da imagem desses dois cubos, então a integral é a mesma. Tá? É uma coisa relativamente simples de fazer, então eu preciso mostrar que a integral da ômega independe do cubo singular que eu usei para cobrir aquela região da M, tá bom? Então eu estou pegando dois k cubos singulares cuja imagem está contida em M. Então lembra, um cubo singular é uma função do 0,1 elevado a k no Rn. Agora eu estou pedindo que a imagem esteja contida em M que está dentro desse Rn, tá? Então o que eu quero mostrar é que a integral da ômega independe de como eu parametrizo um pedaço da tua variedade. Estou supondo que o suporte da ômega está contido nesse pedaço da variedade. Depois, como é que a gente vai grudar isso? Com partições da unidade, né? Então, por definição, a integral da ômega no C1 é o pullback, né? Então, isso aqui dá uma integral de uma função de k variáveis nesse cubo do RK. A gente tem que C2 a menos 1 bola C1, que é a transição de coordenadas desses cubos, que a gente sabe que tem determinante jacobiano positivo, porque eles preservam orientação, tá? E eu também sei que a ômega é zero fora dessa interseção aqui, dessa imagem. Então eu tenho uma k-forma definida na variedade que se anula fora dessa interseção. Então eu posso escrever a integral do pullback aqui como sendo essa integral. Lembra que aqui o pullback ele inverte a ordem da composta, né? Então isso aqui seria... Tá tudo certo, né? O que eu estou fazendo é enfiar uma identidade aqui no meio forçada, né? O C2, o que eu estou usando aqui é isso, né? C2 a menos 1, bola C1, estrela, é o C1 estrela, bola C2 a menos 1, estrela, tá bom? Então, se você escreve isso, isso aqui fica desse jeito. E aí, quando a gente faz a conta, né, o que é o pullback pela C2? Vai ser uma k-forma no RK. Né? Então, ela é uma função vezes o cara básico, é um espaço vetorial de dimensão 1, né, as k-formas em RK, então ela vai ser em cada ponto um número vezes esse cara, como ponto varia uma função vezes esse cara. Né? E se eu chamar G dessa função transição, como a gente tinha feito antes, então essa conta
que está aqui é nada mais nada menos que o pullback pela G, a mudança de coordenadas de f vezes dx1, dxk. Ou seja, eu tinha uma K-forma definida aqui, eu puxei para cá, e agora eu estou puxando para cá. E quero ver que esse cara que eu obtenho fazendo pullback primeiro pela C2 e depois pela G é a mesma coisa que o pullback pela C1. Tá bom? Então eu vou ter, aplicando a definição de pullback, F bola G, e aí vai ficar o determinante da diferencial. Já fizemos isso. E aí, o que é o determinante da diferencial? É o módulo dela própria, porque C1 e C2 são cubos que preservam orientação. E o que a gente tem aqui é aplicar só o teorema de mudança de variáveis, né? Então, essa integral zona toda que está aqui é nada mais nada menos que a integral de f bola g vezes o módulo do det da dg vezes dx1 dxk. E o que é isso por definição? A integral dessa k-forma no RK é a integral da função que a representa. Essa definição da integral de uma k-forma. Isso aqui, pelo teorema de mudança de variáveis, é a integral da f na imagem do cubo pela g, que por definição é a integral da k-forma. Isso aqui, por definição, é a integral da C2 de ômega, pullback da C2 de ômega nesse intervalo. Então o que a gente mostrou? Que esse cara, a integral do C1 estrela é a integral dessa composta de pullbacks, a integral dessa composta de pullbacks é a integral do C2. Então a gente mostrou que a integral do C estrela 1 de ômega no cubo é igual à integral do C estrela 2 de ômega no cubo, e portanto a integral de ômega em C1 é igual à integral de ômega em C2. Portanto, se você tem uma ômega com suporte contido na interseção, o cálculo da integral independe do C1 cubo singular que você usa. Esse C1, no final das contas, a gente vai estar usando como sendo as parametrizações. Tá? Tem alguma pergunta? Não. Fiz um barulhinho aqui, mas não tem nada. Legal. Então, no caso geral, né, se você tem um C cubo, de modo que o suporte da K-forma ômega está contido na imagem desse cubo, ou de uma parametrização, se você quiser pensar assim, a gente define a integral da ômega em toda a variedade como sendo o valor da integral nesse cubo. Tá? E aí a situação geral é essa, quer dizer, se você tem uma K-forma definida numa K-variedade orientável, tá? Precisa ser orientável por quê? Porque se não for orientável, eu não tenho a garantia aqui, né, de que esse det é igual ao seu módulo, e eu não vou conseguir aplicar o teorema de mudança de variáveis, vai ter um sinal de menos atrapalhando em alguns pontos ali. Então a gente sempre vai integrar K-formas em variedades orientáveis. Tá? Então se você tem uma K-forma numa variedade orientável de dimensão K, a gente cobre essa variedade por uma coleção de abertos, de modo que cada membro dessa coleção está coberto, está contido na imagem de um cubo que preserva a orientação, né? A variedade orientável, então ela é coberta por esses caras. Eu pego uma cobertura por abertos, onde cada um desses cobertura por abertos de M, onde cada um desses caras está na imagem de uma parametrização, se a gente quiser encurtar a coisa, tá? Então, a gente define a integral Isso aqui está tudo... Nossa, coisa maluca, hein? Integral da ômega sobre M, né? Que coisa. Integral da ômega sobre M como sendo a dada pela partição da unidade. Então, você toma uma partição da unidade subordinada a essa cobertura da tua variedade. Eu vou dizer que a integral da ômega sobre M é nada mais nada menos do que a soma da ômega multiplicada pelas partições da unidade. Isso vai garantir com que cada uma dessas parcelas tenha o suporte contido na imagem de um dos C cubos, e eu consigo fazer essa conta, né? Cada uma dessas parcelas dessa soma é desse jeito aqui.
tá bom? Agora, pode calhar, por exemplo, se a tua M for uma variedade que não é compacta, você não tem garantia de que essa soma vai convergir sempre, né? Assim, a soma é localmente finita, mas você vai ter uma soma de integrais que pode não convergir. Isso a gente joga fora ou considera o caso de integrais impróprias, podendo assumir valor infinito, mas, por exemplo, se a tua M for uma variedade compacta, dessa cobertura por O eu extraio uma subcobertura finita e aí com certeza essa soma vai ser finita e portanto vai convergir sempre, tá? E aí a gente tem uma preliminar de um teorema de Stokes aqui, deixa eu ver, a gente tem 5 minutos, eu vou só dar uma preparada nisso, na quinta-feira a gente faz o teorema de Stokes, tá? Então, quando M é uma variedade orientada com bordo não vazio, dado pela sua orientação induzida, tá? E aí você tem que ter um cuidado se o K é par ou ímpar para a coisa ficar boa, né? E a gente pega um cubo que preserva a orientação, cuja imagem... Lembra, o que é o CK0, né? CK0 eu pego a face K com a késima coordenada do cubo valendo zero. Tá? Então, eu estou pegando uma parametrização da variedade de modo que o bordo é a késima face do cubo valendo zero. Tá bom? Então pensa que você tem no caso de uma variedade de dimensão 2, você está parametrizando, acho que mais um desenho aqui vai ajudar, né? Tudo bem que eu falo de K igual a ímpar, K ímpar depois, né? Mas eu estou pegando um K cubo, né? Variedade, no caso eu estou fazendo um desenho de dimensão 2. O que é o CK0, né? Por exemplo, eu estou pegando esse caso aqui, tá? Deixa eu fazer. Amarelo não parece, laranja. É isso aqui, tá bom? Então essa aqui é a minha função C. E eu estou pegando a K0 face dela. Por exemplo, o C10, tá? Ou C20, né? Ops, C20. Então não é bem esse. Volta. O C20 é esse aqui, né? Eu estou fazendo a... Não, tá certo, C20, é isso. Fazendo a segunda coordenada igual a zero, esse cara aqui, tá? Então, esse é meu cubo C. Eu estou pegando um cubo C de modo que ele leva o intervalo 0, 1 num pedacinho do bordo da M ali. Tá? E de modo que esse cara, esse meu cubo C, tem o CK0 como sendo o único ponto, é a única face cujos pontos do interior estão no bordo de M. Por que ficou branco aqui? Apagou o desenho? Vamos recuperar isso. Pronto, tá? Então, o que a gente tem? Eu vou ter que esse CK0, né, essa restrição, ela preserva a orientação se somente se o K é par, né? Lembra, quando o K é par, a orientação induzida no bordo é a dada pela restrição. Então, esse CK0 vai preservar a orientação no bordo se somente se o K é par. Tá? Então, nesse caso aqui não é o K par, tá? Nesse caso, assim, quando a M é orientada com bordo não vazio, eu tenho uma forma que se anula fora dessa... uma K-forma na variedade, K-1 forma, que se anula fora desse aberto todo. Então, a gente tem que a integral dessa K-1 forma em cima do bordo é menos 1 elevado a K vezes a integral no bordo. Tudo bem? Por que isso? Porque se o K for par, a orientação é preservada, então fica direto. E se o K for ímpar, a orientação é invertida. Então eu preciso ter um sinal de menos ali. Tá? Então a integral via definição por cartas se relaciona com a integral por K cubos desse jeito. Tá? Se a dimensão for ímpar, eu preciso ter um menos 1 na frente, porque a orientação dada pela restrição é oposta à orientação dada pela orientação induzida, né?
Então a integral disso aqui com a orientação induzida no bordo é menos 1 elevado a k. Menos 1 pode estar dos dois lados aqui, né? Menos 1 elevado a k da integral da ômega no bordo. E isso aqui você calcula fazendo pullback pela c restrita ao k0. Tá bom? Então, do outro lado, quando você faz a integral, quando você calcula o bordo da cadeia, a gente tinha feito isso lá atrás, né? O bordo da cadeia era uma soma e tinha os expoentes, né? Então era menos 1 elevado a k mais alfa, né? O alfa aqui é zero, porque eu estou pegando a k face com nível zero. Então vai ficar menos 1 elevado a k. Quando eu escrevo o bordo da C, esse cara tem um coeficiente menos 1 elevado a k na frente dele. Então a integral sobre o bordo, sobre a ômega no bordo de C, como ela vale zero fora do bordo fora do cara ali, da imagem da C, então eu vou pegar o bordo de C, é o único cara que tem a face, foi isso que eu pedi, né? A única face cujos pontos estão no interior. Então as outras faces do bordo, elas estão aqui, né? No final das contas, estão no interior da variedade, eu estou ignorando isso. Então a integral da ômega sobre o bordo, eu vou olhar só para a integral nessa k0 face dele. Então, por definição, a integral no bordo vai ser só a integral na k0 face. E o bordo nesse trechinho tem esse coeficiente menos 1 elevado a k. Tá? E aí, a integral de ômega nesse menos 1 elevado a k, por definição, é menos 1 elevado a k da ômega. Né, os coeficientes aqui pulam fora, a gente falou disso. Né? A integral nas cadeias com combinação linear com coeficientes inteiros era linear nesses coeficientes. Então, menos 1 elevado a k pula fora aqui. E o que eu vou ter? Menos 1 elevado a k em ômega de ck0. Aí era aquilo que eu falei. Se menos 1 elevado a k pode estar desse lado, dá exatamente a integral no bordo. Ou seja, a coisa funciona bem. Se você tem o cálculo da integral de ômega no bordo de m, ômega agora é uma k-1 forma, ela é também o cálculo dessa ômega no bordo da k-1 cadeia, que é o bordo da C. Tá bom? Então, o que a gente tem é isso, o fato de eu ter escolhido lá atrás, que a orientação induzida é a dada pela restrição quando k é par e troca quando k é ímpar, é exatamente para funcionar essa fórmula aqui. Tá bem? Então o que a gente tem é que a integral no bordo de uma k cadeia é a integral da ômega no bordo da variedade, sob aquelas condições de a imagem da cadeia estar contida na M e tudo mais. Tá? Com base nisso, a gente consegue, acho que vamos fazer isso na próxima aula, né? O tempo já estourou. Na próxima aula a gente consegue fazer uma demonstração do teorema de Stokes baseado nisso e talvez tentar recuperar os teoremas clássicos a partir disso. Tá? Então, acho que mais uma ou duas aulas a gente cobre tudo isso. E aí eu já quero colocar uns exercícios avaliativos para vocês fazerem também. Tá? Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje, que vocês queiram comentar? Coisas anteriores? Se não tiver nada, a gente pode parar por aqui. Vocês só me avisam, tá? Escreve no chat alguma coisa. E aí a gente para por aqui e volta na quinta-feira às 10. Tá bom? Alguma coisa, então? Acho que não, né? Esperar um tempinho por conta do delay da internet. Acho que não, né? Ó, as coisas que eu falei hoje tem muita informação, tá? Eu acho que precisa dar uma digerida. Eu sugiro que vocês repassem tudo isso com cuidado. Olhem nos livros, no Spivak, no Mancris. Conversa comigo até a próxima quinta-feira via fórum. Preferencialmente fórum, tá? As coisas... Mandar o e-mail particular eu acho que atrapalha um pouco. Porque eu fico tirando 3 vezes a mesma dúvida de cada um e vocês se conversarem também é muito importante. Tá, então pensem bastante no que a gente falou hoje e na quinta a gente se vê às 10 horas, tá bom?
Abraço a todos, cuidem-se, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau, gente.